conseguir aprender, eu não garanto. Aí a gente faz quinta e sexta, mas de qualquer forma a gente vai continuar fazendo lives. Por favor, tendo pautas, ideias, falem. Não só com mulheres, porque isso já virou vocês não têm noção da repercussão. Então, tá todo mundo querendo fazer e a gente pode fazer também mesmo com homens, né? A gente não é lá, entrou. Ok, boa tarde. Olá. Olá, olá, olá. Tudo bem com vocês? Boa tarde. A gente hoje está fazendo o sexto bate-papo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que na realidade este ano a gente está fazendo de uma forma diferente, porque em função da pandemia e de todo esse número de mortes, não daria para fazer uma festa, né? Então a gente não queria deixar em branco e optou por fazer uma live. Na hora que a gente for fazer uma lista, não dava para fazer uma, porque a gente queria fazer com 5 mulheres. Virou 25 mulheres, aí viraram 5 lives. Mas no meio da semana a gente foi vendo que tinha muitas lacunas e a gente queria apresentar as profissões até para estimular os novos profissionais, mostrar o espaço que a mulher vem ocupando, a mulher ocupar, estimular as mulheres a ocuparem mais novos espaços e valorizar as mulheres que estão em evidência e que têm cargos. A opção por que tenha cargos foi com base da gente criar mais uma restrição para poder não deixar de atender, porque tem muita gente que está em evidência, que tem enorme valor, e a gente não pode chamar nesse primeiro momento, mas a gente vai continuar com os bate-papos, tá? Eu vou apresentar as meninas de hoje do tema Agricultura Sustentável. E eu vou apresentar para vocês, depois elas complementam seus currículos, porque são currículos super densos, não vai dar para a gente apresentar tudo, até porque a gente não quer ficar lendo e tal, não bate-papo, tá? Informal, sem maiores pretensões. Vamos lá. Obrigada por vocês terem vindo. Oi, Terezinha, tudo bem? Terezinha é engenheira civil, super amiga da gente, também trabalha na rede ferroviária federal, na Central, e já foi conselheira no CREA também. Gisele Eppelbaum, vou rodar de acordo com o que eu estou vendo. Não, vou ver aqui, ó, a Alzira é a primeira que está na tela do YouTube. A Alzira Miranda é engenheira de pesca do Amazonas e hoje está como conselheira federal do Amazonas. Obrigada, Alzira, por ter vindo. A Renata Fantatini é paulista, engenheira de alimentos e vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos. Obrigada, tá, Renata, por ter vindo. A Gisele Eppelbaum é engenheira civil, profissional liberal, atua na área de engenharia de avaliações há muito tempo e já foi diretora do IBAP-RJ. Andréia Brondani é engenheira agrônoma e já exerceu diversos cargos no sistema Confecreia. Hoje é conselheira federal pelo Rio Grande do Sul. Obrigada também, Gisele. Ih, meu Deus, Andréia, por ter vindo. Gisele e Andréia, porque eu não agradeci a Gisele. E Rita de Cássia Cunha, amazonense, maranhense, é engenheira agrônoma e está com um projeto, uma campanha super legal lá no Maranhão, que está crescendo a nível Brasil, que chama Abate Seguro. Quer dizer, todas as mulheres aqui têm atividades, a gente vai aprender muito, principalmente eu, Gisele, você, porque elas são de áreas que a gente não, que são menos comuns, né? Vamos lá, quem levantem a mão para vocês se apresentarem, fazerem a sua saudação inicial, por favor. Ou então eu vou chamando. Vamos lá, Alzira? Liga o microfone, por favor. Olá, boa tarde a todas.
boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada em falar em nível nacional, especialmente sobre a minha profissão, que é uma profissão pouco falada, pouco entendida, na verdade, mas é uma profissão que vem de encontro com o tema do debate de hoje, né, que nós vamos falar sobre a agricultura. E eu fico feliz em fazer parte dessa live também, diante de tanta gente com currículo denso, como foi dito pela Yara, e que me faz me sentir importante nesse universo de mulheres empoderadas. Muito obrigada. Como a Yara já falou, eu sou engenheira de pesca aqui do Amazonas. Hoje eu trabalho no Instituto Federal do Amazonas, sou professora e coordenadora do curso de Engenharia de Agricultura, que é um outro curso novo, jovem demais, apenas poucos anos, 20 anos de início. Trabalhei com pesquisa, trabalhei com piscicultores, que é quem ajuda na criação, quem faz a criação de peixes ou aqui para a gente, embora o meu curso ele abrange todos os organismos aquáticos. Acredito que é isso. Dentro do sistema Confecre, eu fui vice-presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas até o ano passado. Esse ano eu saí e acho que a primeira é a primeira conselheira federal engenheira de pesca, né? De pesca, exatamente. Obrigada. A gente vai rodando para a coisa ir andando, tá? Porque acaba passando super rápido o tempo. Obrigada, tá? Obrigada. Vamos lá. Renata. Boa tarde a todas, a todos que estão assistindo a gente. Ara, muito obrigada pelo convite. Para mim, particularmente, para a BEA São Paulo, é uma honra estar com vocês. A gente tem feito aí um trabalho também de abrir as regionais da ABEA, né, Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos, né, que não é a mesma ABEA, onde a gente está falando agora, e na sua definição, né, mas que o conceito acaba sendo o mesmo, né, que é realmente a valorização da profissão, o aporte ao profissional para que ele cresça, para que ele seja destemido, né? Hoje nós estamos lá na BEA com só mulheres na diretoria, mas foi um acaso, né? Nós temos engenheiros também, e a gente tem tem conseguido fazer um trabalho assim, pegou bem no meio da pandemia. Então, a gente tinha uma extensa programação, né? E aí tivemos que mudar tudo, inverter tudo, infelizmente. Mas são circunstâncias, né? E a gente precisa se adaptar. E eu trabalho também como perita técnica na área de alimentos e bebidas. E sou mediadora e conciliadora judicial também, voltada para a área de alimentos. E dentro da ABEA, eu estou na vice-presidência. Nós temos a Irene, uma colega também, engenheira de alimentos, e eu estou na vice-presidência aí desse primeiro biênio. Muito obrigada e é um prazer estar com vocês. Obrigada, tá? Vamos lá. Gisele, se apresente, por favor. Liga o som. Sou engenheira civil, economista também, mas no caso engenheira, né? Trabalho há bastante tempo na área de engenharia legal e de avaliações, então dou consultoria nos litígios e também extrajudicialmente, né? Quando há um conflito que não recorrem à área judicial. E, assim, às vezes até o nosso trabalho impacta, a necessidade da engenheira agrônoma, né? Até para as nossas avaliações. Isso é fundamental. E estou muito feliz por estar escutando vocês, né, de campos totalmente diferentes, né? É enriquecedor e acho que hoje eu vou ficar mais como espectadora, né? E vim agradecer o convite de estar aqui com vocês. Tá? Obrigada, Gisele. Vamos lá. Andréia.
tarde a todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. É uma grande alegria de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Yara por organizar e pelo convite. E quero dizer que, na verdade, todas nós somos protagonistas, inclusive quem está nos escutando aqui. Porque, diante dessa pandemia, a gente vê que a humanidade está sendo desafiada e as pessoas estão procurando informações, estão buscando informações. Então, estão protagonizando também inovações, mudanças nas suas vidas. E é motivo de orgulho de estar aqui com vocês, com esses currículos aí, que muitas vezes não é o currículo formal que dá a garantia da qualidade, né? É a experiência, são as batalhas vividas, são as batalhas vencidas e muito da união. Esse tema, agricultura sustentável, vocês vão ver, ele é multidisciplinar. Do peixe, esse peixe pode ser enlatado e vai acabar com a engenheira de alimentos, que vai auxiliar profundamente essa cadeia. Nós não conseguimos escoar a produção agrícola se não tivermos boas estradas. A engenharia civil é a nossa companheira maior. Projetos de irrigação e drenagem também eu não ouso fazer ou falar sem a engenharia civil. Né? Então, a agronomia, ela interage, graças a Deus, e ao nosso sistema com o FECREA, interage com todas as profissões do sistema e também de fora do sistema. Não estamos isolados. Sou Andréa Brondani da Rocha, engenheira agrônoma e atualmente conselheira federal pelo Rio Grande do Sul. E profissionalmente eu atuo atualmente com a assessoria técnica no Senado Federal em obras de infraestrutura e logística. Muito obrigada. Parabéns pelo concurso, né? Rita, vamos lá, se apresente e já inicie explicando para a gente sobre a sua campanha e o projeto Abate Seguro, tá? Por favor. Eu queria agradecer, Yara, pelo convite e dar um parabéns para todas nós mulheres aqui, que estamos aqui presentes, para as que estão nos assistindo, e da importância da gente estar buscando cada vez mais ter voz para expor nossas ideias, para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Eu sou engenheira agrônoma, faço assessoria técnica, sou autônoma, e atualmente estou coordenando essa campanha do Abate Seguro. O porquê que surgiu essa campanha? Desde 2017, quando a gente começou a discutir esse assunto no Estado, a gente ouviu o Ministério Público, ouviu os gestores públicos, ouviu os fiscais agropecuários, os gestores do Estado ligado à agricultura e à pecuária, e a gente via a falta da pessoa mais importante na cadeia, aquele que consome a carne. Como é que ele estava o conhecimento dele da situação? E aqui no nosso estado, aqui no Maranhão, é uma situação triste, porque nós temos 217 municípios. E a maioria dos abatedouros no estado é abate clandestino. Por que ele é considerado clandestino? É porque ele não está regularizado ou no SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ou no CIA, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ou no CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Nós temos essas 3 categorias onde pode ser registrado. E aqui, por incrível que pareça, a gente tem 4 abatedouros com CIF, nós temos 7 com CIA e em torno de 10 com SIM. Resultado, a gente come carne no Maranhão inteiro. E aí, essas outras carnes vêm de onde? Do abate clandestino. E esse abate, quando é considerado clandestino ou irregular, ele não tem a presença de vários profissionais, ele não tem várias... Ele não tem várias, como é que se diz, cuidados sanitários. Não tem várias garantias. Não tem várias garantias. Por exemplo, no abate regular, quando o abate regularizado, o animal chega, ele tem uns 2 dias de descanso, que ali o veterinário já faz uma pré-avaliação, ver se tem algum dano que ele possa perceber de forma exterior. Quando ele é abatido, a carne
carne analisada. Se tiver alguma doença, ele vai para a área de sequestro para depois ser incinerada. O couro no abate regular, ele é feito todo com equipamento pneumático, então não causa injúria no couro, que esse couro vai para outras indústrias, vai abastecer várias outras cadeias produtivas, como a da confecção de roupas, de acessórios, colágeno, comida para pet, a indústria farmacêutica pega subproduto do couro, certo? Aí são um dos subprodutos que a gente está citando aqui. Aí vem a parte dos sebos no abate regular. Ele pode abastecer as empresas que fazem o reaproveitamento do sebo, que vai para o biodiesel, vai para as fábricas de sabão. Mas eles só podem chegar nessas outras duas cadeias se ele vier de um abate regularizado. E com isso você já percebeu a quantidade de profissões que está sendo ligada. Aí nós temos o engenheiro civil na construção dessas plantas, nós temos o engenheiro mecânico nas caldeiras, nós temos os engenheiros eletricistas, porque nós precisamos de câmara fria, nós precisamos dos engenheiros de alimento para ver a questão também das boas práticas do abate. Nós temos o engenheiro agrônomo que pode trabalhar com essa área, a prova disso sou eu, né, que estou desenvolvendo essa situação. E a campanha foi justamente essa, mostrar a importância. Nós estamos numa pandemia por conta de uma comida exótica, mas a gente pode ter adquirido doenças por conta de um abate regular. Nós temos doenças neurológicas, nós temos problemas abdominais, nós temos a tuberculose, várias doenças, várias zoonoses que podem ser adquiridas pelo consumo de uma carne vinda de um abate regular. E aí tem mais a questão de geração de emprego e renda, que no abate regular você não tem isso. No regular você tem várias cadeias produtivas sendo abastecidas. Você tem, no caso, várias famílias que podem sair da situação de pobreza porque foram trabalhar numa atividade que tem rendimento, que vai dar uma segurança, certo? E o principal de tudo que eu vejo é a segurança para a nossa saúde, a nossa e da nossa família, certo? Hoje a gente não pode brincar com o que nós comemos, com o que nós estamos manuseando. A prova disso nós estamos há 2 anos no Fica em Casa, praticamente, já estamos no 2º ano, por conta de uma virose. Qual a garantia que a gente tenha que um desses animais domésticos não seja portador de uma doença de um animal silvestre que possa vir para a gente? E como é que a gente vai ter uma garantia de segurança? As cadeias produtivas regularizadas, no caso, a do abate, tanto a do bovino, como dos suínos, das aves, dos peixes, tudo de forma regularizada. A nossa amiga engenheira de pesca vai falar que precisa ter a indústria de beneficiamento do peixe, e ela tem que ser regularizada. Então, a ideia da campanha é essa, e a gente desenvolve também a conscientização nos municípios. Também a gente trabalha com a conscientização da implantação do serviço de inspeção municipal, que é alguma coisa que vai ajudar na agricultura sustentável, porque a regularização de várias cadeias do agricultor vai fazer com que a gente chegue a um dos pilares da agricultura sustentável, que é a economia. Então, resumindo, é isso. Tá, e aí, alguém quer complementar alguma coisa? Renata, você quer puxar para dizer? Andréia, pode falar, Andréia. Não, o que a colega Rita falou, ela começou falando do abate, mas não tem bois sem pasto, não tem boi sem milho, não tem galinha sem milho, não tem peixe sem ração, né? O resíduo da indústria do peixe também dá um rico de um fertilizante, né? Tem fertilizantes, linhas de fertilizantes com aminoácidos que somente os peixes possuem, esses aminoácidos, e que são muito utilizados hoje para a confecção de fertilizantes foliares à base de aminoácidos, e que são insumos de cadeias produtivas de horticultura, de fruticultura, que se abastecem de uma maneira bastante sustentável.
Então, quando a gente fala sobre agricultura sustentável, ela parece um jargão assim muito comercial, de marketing, né? Ah, é bonitinho. Não é só porque é bonitinho, é circuito fechado. Ou seja, o peixe que está no açude, ele vira alimento, mas o resíduo dele, as escamas, as espinhas, viram fertilizante, que vão para alimentação, para cultivo do milho, que vai alimentar o frango. Esse frango vai para o abate, as penas têm uma utilidade. A colega Rita falou, por exemplo, do couro, né? Vocês sabem que falta couro de jegue no Brasil o suficiente para abastecer o mercado, um mercado muito conhecido das mulheres, que é o mercado de cosmético. A proteína de colágeno do couro de jegue, ela é de primeira qualidade, tá? De primeiríssima qualidade, que mercado de exportação procura. E ele procura por qualidade e também isenção de resíduos. E daí vem a importância de uma agricultura, de uma pastagem bem conduzida, baixo resíduo de herbicidas, por exemplo, porque ela vai ser monitorada lá fora e também aqui para o nosso consumo. A indústria farmacêutica, ela tem utilizado muito, né? A indústria de alimentos também vem se reinventando de uma maneira impressionante e utilizando-se de produtos que para a agricultura outrora era resíduo e que agora vira um produto nobre, né? Então, que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, parem um pouco para pensar o termo agricultura sustentável como um circuito fechado de reaproveitamento, reutilização e preservação dos recursos que temos. E não existe como aproveitar sem termos as outras engenharias. Obrigada, Andréia. Boa tarde, Beth, Maia, que está aqui presente. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Olga Simbalista. Ela é uma das que eu falei, que vem na quarta-feira, engenheiro nuclear. E, nossa, uma grande mulher, que foi presidente do Banco da Mulher. Olga Simbalista. Kátia Fará, que está aqui também, que é a conselheira vitalícia do clube e também trabalha na área de avaliações e perícias. Elizabeth Maia, vice-presidente da ABEA-RJ, ABEA, Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos. Renata, da ABEA, Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos, você quer complementar alguma coisa sobre a chegada do alimento até... Nós notamos que a engenharia de alimentos, ela acho que dentro do universo aí das engenharias, ela ainda era um tanto tímida, né? Um pouquinho desconhecida, as indústrias sempre naquela resistência de mas eu tenho que investir, engenheiro eu faço assim uma vida inteira, né? Ou eu lanço mão de outros profissionais para fazer esse tipo de atividade. Então era uma coisa um pouco controversa, o pessoal confundia muito, até hoje, assim, com nutrição, né? Às vezes com agronomia. E aí foi uma coisa tão curiosa que com esse advento da pandemia, a profissão simplesmente, ela apareceu no mercado. Por quê? Justamente essa necessidade de não desabastecer o mercado nacional e o mercado fora, o mercado externo, fez com que a gente começasse a ser, né, procurados, inclusive abrindo vagas, né? A gente faz divulgação de vagas na ABEA aqui, e a gente não divulga só São Paulo, a gente divulga vaga no Brasil todo, cursos fora também, e está tendo uma procura, assim, muito grande, muito grande. Então, na contramão, infelizmente, de algumas profissões, né, que acabaram sofrendo aí com a pandemia, eu vejo que as engenharias, não só de alimentos, mas eu vejo que as engenharias estão tendo um destaque muito grande, né? Porque, como a gente comentou aí no início, até em equipamentos hospitalares tem um engenheiro por trás, né? Então, a gente depende de engenharia realmente para tudo, né? Tudo tem um dedinho de um engenheiro ali. E isso que a Andréia falou vem muito de encontro ao que a gente tem buscado agora, né, nas indústrias de alimentos, porque o que acontece? A indústria, ela vinha sendo muito, ainda tem muito preconceito, a gente vem fazendo um trabalho muito grande sobre isso, de que a indústria é vilã, né? Então, a indústria destrói o meio ambiente, a indústria destrói a saúde do consumidor, a indústria
inventa, né? Nós tivemos, chegou até nós, assim, lives de pessoas conceituadas, sabe, de área médica, tudo dizendo que a indústria de alimentos coloca detergente, né, na formulação de alguns alimentos. Nós tivemos aí, inclusive teve uma questão que a gente trabalhou nisso e estamos levando adiante, que é sobre a revisão do guia alimentar, né, para a população, porque ali, como não contemplou nenhum engenheiro de alimentos na confecção desse guia, as definições do que é alimento processado está completamente errada. Então, o que acontece? É um guia para a população brasileira que está levando uma desinformação e levando as pessoas a ter medo de consumir. E aí a gente viu que na pandemia agora, o que não deixou o mercado parar foi exatamente a indústria, né, absorvendo o que o agronegócio oferece para a gente, com segurança e com qualidade. Porque eu citei até isso numa live, né? Citei até o caso de Manaus, nesse problema todo, né, da doença, da pandemia. Eu falei, gente, senão, porque aí o pessoal fala, mas, por exemplo, você não pode estimular, é claro, é tudo um equilíbrio, né? Uma pessoa, por exemplo, a consumir uma sardinha enlatada, por exemplo, né? Se ele vai lá e ele tem que pescar o peixe, por exemplo, fazer na casa dele e tudo mais, com temperos naturais. Eu falei, gente, o Brasil é muito diverso. Tem lugares onde não consegue chegar, não se consegue chegar, e a indústria consegue, né? Eu sei, por exemplo, trabalhei já numa parceria com a PepsiCo do Brasil, na divisão da Elma Chips, né, os salgadinhos, e eles chegam, a gente sabe, na população ribeirinha, de barquinho. E muitas vezes mata a fome das crianças, quer dizer. Né? Então, e aí a gente vem fazendo um trabalho muito grande de desmistificar isso também. Né? A indústria é responsável, sim. É claro que a gente está numa melhoria contínua, numa busca contínua, por melhoria junto com a agronomia, junto com pesca, junto com as construções civis e todas as demais áreas, veterinária, nutrição. Eu acredito muito em equipe multidisciplinar, né? A gente sempre tem bons resultados. E então a gente vem fazendo um trabalho muito grande de dizer que nós temos que ver a indústria e o agronegócio como aliados, né? Eles matam a fome da população. Então a gente teve uma resistência no início. E aí das pessoas, por exemplo, eu não sei aí no Rio e nos outros estados como foi, mas aqui em São Paulo as pessoas começaram a ficar com medo de ir ao mercado ou de pedir um delivery, alguma coisa, e se contaminar ali, sabe? Começaram a falar, olha, vai transmitir o Covid por ali, se você... Eu falei, pelo amor de Deus, aí o pessoal começou a vir atrás da gente, né? Começou a colocar medo na população. Né? Mas esse medo, na realidade, não foi por ignorância, né? A falta de conhecimento. Exatamente. Um vírus novo que chegou. Deixa eu primeiro agradecer aqui ao IBEC, que eu não falei, o IBEC está viabilizando para a gente, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que está viabilizando essas lives a semana inteira, e a Paola, que é a grande executiva do IBEC, é jornalista, é de marketing, e também treina, ela é a diretora do IBEC, na prática. Ela está aqui com a gente também para viabilizar. A Alzira, você, já que lá no Amazonas, né, vocês não têm estradas, esse transporte, esse abastecimento, como que ele é lá e como é a engenharia de alimentos? Porque é uma coisa que, a outra coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte, tem norma brasileira para engenharia de alimentos da ABNT ou ela vem daquela, como é que chama aquele órgão esqueci o nome. É o Códex Alimentares que tem da FAO. Não. Eles tiveram um marco regulatório, né, da indústria alimentícia. Eu acho que ele é um divisor de águas, né, Renata, para a indústria de alimentos. A Alzira vai falar, mas assim, ó, a Amazonas, se não tem estrada, tem hidrovia para Dedéu. É verdade. E eu acho que uma coisa que, só para concluir isso que a Andrea falou, que vem de encontro ao que a gente está falando hoje sobre sustentabilidade, é a economia, exatamente isso que ela falou, né, do ciclo fechado, é a economia circular, né? Que dentro desse mesmo núcleo você consegue
administrar e manufaturar tudo que você tem, né? Vai lá, Alzira. Fala dos rios um pouquinho. Ok. Gente do céu. Falar... eu vou retomar o que a Renata falou. Nós tivemos sim, nós temos 62 municípios no Amazonas. A diferença da gente para os demais é que a viabilidade de chegar a material, chegar a produtos nesses locais é muito dificultada. A gente percebeu agora na pandemia, por exemplo, com a entrega de oxigênio. E aí eu, fugindo só um segundo da sustentabilidade agropecuária, mas falando um pouco do que é real que a gente sofreu na pandemia. Nós podíamos ter recebido oxigênio, porque vocês souberam, o Brasil inteiro soube que houve falta, né? Então a gente deixou de receber em 12 horas e passou a receber em 2 dias um oxigênio para suprir mais 2 dias. Então imagina a necessidade de viabilizar as estradas aqui. Nós temos hidrovias, só que as hidrovias elas não facilitam essa entrega. Elas são enormes, nós utilizamos em massa, mas elas infelizmente não viabilizam essa entrega de pronto, né? E do jeito que aconteceu com o oxigênio, acontece com outras coisas, tanto que nós nós não temos muita prática, por exemplo, de comer legumes fora, frutas de outros estados. Nós consumimos muito o que é produzido muito no estado exatamente pela dificuldade de chegar. Quando chega muito caro. Chega um preço exorbitante que faz com que as pessoas desistam de comer alimentos mais saudáveis. E aí, por exemplo, indo de encontro com o que a Rita falou lá, eu adorei o teu projeto. Nossa, fiquei muito feliz com ele, porque nós temos aqui o estado, a região norte do país, na verdade, é a que mais consome peixe no Brasil. O consumo de proteína animal vinda do peixe é de 70%. E a segunda região que consome tanto peixe quanto nós é a Nordeste, mas consome 30 e poucos por cento. Então, assim, é enorme a diferença. Mas por que a gente consome tanto peixe? Porque o que mais a gente tem é água. E a gente o que dá para a gente consumir. Então, ainda há pouco eu estava numa reunião de cadeia produtiva do pescado, que é o nosso principal problema. Nós temos muito peixe, mas a gente não tem viabilidade para colocá-lo na mesa com uma boa qualidade. Porque nós não temos ainda tecnologia suficiente para fazer com que isso chegue na mesa da população com boa qualidade. E, além disso, ainda tem o tempo de prateleira. Imagina o seguinte, nós temos uma região em que a hidrovia é quem faz a distribuição. Então, esse alimento que é consumido de fato, in natura, como é que ele vai chegar com uma excelente qualidade no prato da nossa população? Né? Então, uma preocupação de viabilidade que perpassa por todas as engenharias. Agronomia, como a Rita falou, engenharia de alimentos, que assim como a engenharia de pesca, é uma engenharia pouco conhecida, elas não sabem, a população, e aí a população geral não conhece os nossos objetivos e aí não consegue entender o quanto que a gente pode contribuir, né? Tecnologias, por exemplo. Olha só, ela falou que Amazonas tem 62 municípios. Veja bem, Maranhão tem 272. Minas tem 853, que é o estado que mais municípios tem. Rio Grande do Sul, 497. São Paulo, 645. E o Rio, 92. Quer dizer, a gente tem essa... Eu acho muito legal o que a gente está fazendo também, que a gente está tentando apresentar, né, as engenharias, né, Gisele, no Brasil todo. Eu e a Gisele estamos aprendendo muito. E as pessoas que estão assistindo também. Porque é uma área que o Rio de Janeiro tem muito pouco essa área agronômica, né? É muito pequeno mesmo, até pelas características, né, do estado, que tem muitas praias. Então,
Amazonas se dá através do peixe, né? Se for depender da batata ou da cenoura, vai demorar, vai ser difícil, né? Sobrevivência. Vocês, o que vocês, sei lá, conta mais pra gente. Mas a maior fonte de amido do estado do Amazonas aí vai vir da mandioca. Minha mandioca é impressionante. Já ia falar isso. Eu de criança, eu sempre quis fazer agronomia, tá? E uma realização de sonho eu devo ao estado do Amazonas, que foi visitar o estado do Amazonas, conhecer as florestas, graças à gentileza de colegas que me convidaram para conhecer, justamente porque é um estado que ele tem portos que podem ir para o Pacífico ou para o Oceano Atlântico. Essa questão de cabotagem, que aí eu deixo para a colega engenheira civil, aí o Gisele vai poder falar, vamos falar, viu, Gisele? A cabotagem não é que é o uso de estradas para se fazer chegar num porto. Talvez possa ser uma alternativa viável, né? Então, assim, o Brasil é grande demais, ele tem microclimas e também o aspecto cultural do povo. O povo gaúcho come muito mais batata porque ele tem a origem europeia e o europeu se alimenta de amido de fonte de batata. Mas se você permear pelo Brasil, aí o próprio Rio Grande do Sul, a região mais hispânica, consome muita carne de gado, carne de ovelha também, que é uma carne diferente, e come arroz, tá? Ou pão na comida, que é um hábito do hispânico de sempre ter um pão na comida. E o Amazonas me impressionou pela sua riqueza e exuberância. Eu não imagino um amazonense comendo frutas de clima temperado, porque ele tem frutas locais que são tão boas quanto no valor nutritivo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a valorização dessas cadeias locais, né, que fazem a substituição nutricional e valorizar a etnia dessa população. Eu sou muito feliz de ser uma mistureba, adoro de ser uma mistura, tá? Então, e nesse aspecto, as mulheres, ela tem uma importância muito grande, as mulheres têm uma visão mais holística, mais generosa, e elas abraçam, né, as diversas culturas, essa questão maternal da mulher, ela ajuda muito na implantação de indústrias e tal. E se falar em indústria, a mandioca é um dos produtos que mais tem utilidade para a indústria, né? Hoje em dia a gente fala em plástico de mandioca, esses canudinhos sustentáveis são feitos de amido de mandioca, então é impressionante isso. É verdade. Eu queria agradecer aqui a Flávia Rochim, de Minas, e presidente da Associação Feminina de Engenheiros e Arquitetos de Engenharia, Arquitetura e Geociências, que está aqui. E a Nancy Walter, também, presidente do CREA do Rio Grande do Sul, que é engenheira ambiental. E queria dizer o seguinte, passar para a Gisele, para ela falar um pouco, que eu fico nesse bate-bola aí. Fala um pouco, Gisele, porque eu acho que só queria lembrar o seguinte, gente, a mandioca tinha que ser mais ainda valorizada, né? Porque a farinha de trigo não é brasileira. A farinha de trigo faz um mal enorme, passou a fazer, né, pelas modificações que ela vem sofrendo ao longo do tempo. Eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha. Eu queria lembrar o seguinte, que a área tecnológica é a bandeira que a gente resolveu levantar agora. Não há vida sem engenharia. Então, eu acho que a gente tem que bater nisso e divulgar à população que as nossas profissões estão muito desvalorizadas, e essa desvalorização se dá, inclusive, pela forma como a gente não valoriza a engenharia como deveria. Não tem médico, não tem dentista, não tem agrônomo, não tem supermercado, não tem avião, não tem nada sem engenharia. Então, não há vida sem engenharia. Vamos levar isso
importante. Obrigada, Andréia, que eu acho que a mulher, realmente, a valorização da mulher tem que haver, não é só pelo gênero, né? Pelas competências mesmo e quer dizer, pela visão holística que a mulher tem do mundo. Vamos lá, Gisele. Bem, por tudo que eu escutei de vocês, o que eu achei que se enquadra realmente na nossa engenharia, na engenharia civil, é que nós temos uma necessidade muito grande de infraestrutura nesse país. Nós não temos, na região norte, teria que haver uma integração, porque existem os rios que são navegáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer a ligação. Não dá para você ficar transportando tudo por avião, é caríssimo. Então, tem o transporte de cabotagem, né, que deveria de haver para o restante do país, os insumos chegarem para escoar toda essa produção. Nós temos necessidade de investir na infraestrutura, tanto em ferrovia, que não é o caso do Amazonas, né? Nós temos a floresta amazônica, né? Mas, assim, agora, a parte central, então, eu já fui da Ferrovia Norte-Sul, que liga o Maranhão, né, a Brasília. Eu não sei como está hoje em dia, porque quando eu fui, ligava até a Ceilândia, a Goiânia, já não me lembro mais, não era Goiânia. Mas, assim, é fundamental para escoar a produção, para a alimentação da população. Né? E também outras coisas importantes é o saneamento, que há necessidade de... E, assim, se não investir em infraestrutura, como você falou, alguém falou, que as nossas atuações são multidisciplinares. Nós temos que estar unidos em todas essas áreas, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Então tem que haver principalmente num país, né, como o nosso, um país continental, que a gente tem tantas realidades, né? E na realidade a comida, quer dizer, todo mundo precisa de comida, né? Então, não há vida sem engenharia, não há vida sem comida. E todas as nossas profissões concorrem deveriam, né, concorrer de uma forma até ter um estímulo maior, inclusive dos governos, né, municipais, estaduais e federal, para viabilizando exatamente o produto final, que é a comida, né? Gisele. Veja só, o que eu acho que nós poderíamos daqui, de todos esses seus encontros, Yara, todas essas lives, nós criarmos um fórum nosso, né, com outros profissionais também, para a gente levantar essa bandeira, já que eu não sei se nos órgãos federais, estaduais, municipais, eles têm essa visão, pelo menos para nós tentarmos levar para as indústrias, para nós levarmos isso adiante. Não sei como, mas nós levarmos adiante tudo isso que nós conversamos aqui. É muito importante. Acho fantástico. Eu iniciei falando aqui nesse sentido e espero, daqui a no máximo 15 dias, que a gente crie realmente esses polos a nível nacional, multidisciplinar, e que a gente possa envolver principalmente essas mulheres que a gente sabe e trabalham, entendeu? E que vão trabalhar, e esses fóruns vão ser mesmo coordenados e gerenciados por mulheres. Eu queria lembrar a vocês, e a vocês também que estão assistindo, que hoje a ONU só financia projetos em que tenham, no mínimo, 50% de mulheres.
Tá? Então, essa valorização, essa união, eu entendo que ela, inclusive, ela é fundamental para o exercício das nossas profissões. O machismo não é só brasileiro. E esse diferencial que está, essa exigência que está havendo, também não é por bondade e generosidade. Então, eu acho que são conquistas que a gente está realizando e que a gente tem que continuar sem nenhuma, né, nada, ninguém aqui está a fim de rasgar sutiã, quer dizer, não é um movimento contra o homem, né? É um movimento de valorização e de equidade, porque não há igualdade entre homens e mulheres. Homens têm mais força, pelo menos no meu caso, eu não tenho força física. Homens e mulheres têm menos força física, mas as mulheres têm a noção de conjunto, as mulheres que pariram, né? Vocês viram isso? Existe 50% do mundo é formado por mulheres e o outro 50% pelos filhos delas. Então, eu acho que isso é fundamental, não para a gente segregar, nem levantar bandeira de diferenciação, mas a gente precisa dessa valorização, né? Eu queria agradecer ao CONF também, que tem apoiado muito a gente, e ao Joel, especificamente, atual presidente do CONF, Joel Krieger, que ele realmente valoriza a mulher. Desde 2018, ele está aí, eu que estou no sistema há 37 anos, eu não vi nenhum presidente de CONF valorizar tanta mulher quanto ele. Acho ainda que falta, viu, Joel? Se você estiver assistindo a gente, falta muito, mas a gente está chegando. Estamos avançando, né, Andréia? Né, Alzira? Chegaremos lá. Rita, você pediu a palavra. Exatamente. Quando ela falando da processamento de subprodutos, tem um item que faltou muito importante falar da cadeia do peixe, é que o couro da tilápia ele está sendo usado na medicina no caso dos queimados. Então é mais uma prova da importância dessa integração de todas as áreas. E uma coisa que eu falei quando a gente estava na conversa offline é que a gente precisa se comunicar melhor. As nossas profissões precisam mostrar essa interligação, que no dia a dia a gente precisa, é uma bandeira que eu venho falando bastante aqui no Maranhão, é que nenhuma engenharia ela é mais importante que a outra. Nós todos somos interligados. Não adianta a minha engenharia produzir o alimento se a gente não tiver as estradas em condições trafegáveis para escoar. Não adianta a gente produzir o alimento, ter o melhor capim para o boi e tudo, se na hora de processar não teve a mão do engenheiro civil na construção da abatedouro, do engenheiro mecânico na parte da graxaria, do engenheiro eletricista. Quando a colega Alzira do Amazonas falou da dificuldade do peixe, do tempo de prateleira do peixe, precisa do engenheiro de alimentos para descobrir uma formulação de como ajudar o peixe a ficar mais tempo, mas também precisa do engenheiro eletricista para ver uma forma de como ter esses equipamentos para ajudar a manter o peixe resfriado ou uma outra, assim, que seja viável para o caso do Amazonas. Então, assim, nosso país é imenso. Só que você tem uma ideia, no Maranhão, a plantação de soja, região de Balsas colheu, a região de Chapadinha está terminando de plantar. Então, assim, e é no Maranhão só. Imagine você for pegar o Brasil de norte a sul, leste a oeste. A nossa diferença de clima, de solo, de hábito alimentar. Então, é muita coisa que a gente tem que crescer, e depende justamente dessas políticas públicas, tanto a nível municipal, como estadual e federal. A gente ter essa parte da valorização, do reconhecimento das nossas profissões, a valorização salarial do engenheiro agrônomo, do engenheiro civil, das engenharias todas. Então, deixa eu passar agora para a Alzira, Rita. Pois é isso que eu queria falar, da importância dessa interligação de todos nós. Tá, obrigada. Vai lá, Alzira. Eu só quero dizer o seguinte, que é tão importante o que foi dito até agora em relação à integração das engenharias, que, por exemplo, eu estou trabalhando no curso de Engenharia de Aquicultura.
para fazer engenharia de aquicultura, eu preciso, se eu quiser viabilizar crescimento de peixe a partir de rações, de múltiplas rações, eu preciso de todo aquele produto que vai me viabilizar a ração, que foi previsto lá pelo agrônomo. Porque ainda que eu tenha aqui no Amazonas uma gama enorme de frutos regionais, eles não são tão estudados que possam agregar minha ração aqui. Então, eu ainda preciso trazer subprodutos de fora para que eu possa congregar na minha ração. Você falou do couro da tilápia, né? E do couro do jegue para a indústria de cosméticos, né? A gente tem o gigante da Amazônia, que a gente chama o pirarucu, não sei se vocês conhecem, que a gente usa absolutamente tudo, e agora o couro do pirarucu está sendo utilizado para fazer bolsas, e é o couro mais caro que existe, né, ultimamente. A Yara falou ainda há pouco da farinha de trigo. Eu quero te dizer que nós já estamos tentando viabilizar a farinha de peixe para fazer bolo. E já tivemos uma prova disso. Então, assim, a utilização de produtos nossos para viabilizar cada vez mais tecnologia para a população. A gente tem que usar o que a gente tem. Então, a gente está tentando trazer todos os conhecimentos, juntar com as engenharias para viabilizar. E eu finalizo que, assim, hoje, esse gigante, por exemplo, embora ele seja pouco criado ainda aqui, ele já está sendo criado. E agora eles estão cultivando indoor. Então, em sistemas menores, que aí a gente precisa de toda a automação que é vinda de outras engenharias, de todas as conhecimentos adquiridos em outras engenharias, para que a gente se utilize disso e faça uma produção mais viável e sustentável, porque a gente acaba viabilizando a nossa engenharia com o conhecimento das engenharias irmãs. Obrigada. É muito importante a educação brasileira, né? Saber, o setor de pesquisa ele tem que ser muito, muito valorizado, porque eu entendo que isso que a nossa riqueza ela pode trazer um diferencial. Pesquisa em função da nossa riqueza, ela pode trazer um diferencial mundial para a indústria de alimentos. Não é à toa que o agronegócio está viabilizando o Brasil. Não exatamente, quer dizer, tem uma série de coisas discutíveis dentro do agronegócio, mas eu acho que o setor de pesquisa ele tem que ser priorizado. E a engenharia de alimentos aí também tem uma função especial. Não tem? Andréia, diga. Você vai falar no mesmo sentido? No mesmo sentido, o que é a sustentabilidade, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente é jogado para a área ambiental. Mas a sustentabilidade ela pode ser financeira, ela pode ser uma sustentabilidade social, né? Ela envolve o ambiental, não resta dúvida, porque se a gente destruir o ambiente de produção, se torna economicamente inviável, se torna, no âmbito sanitário, a gente está sentindo no próprio couro, né? Esses problemas de sustentabilidade. E eu vejo que às vezes se tem confusões em relação, por exemplo, à indústria de alimentos. A indústria de alimentos, a engenharia de alimentos tem sido uma grande parceira no sentido de conservação desse alimento, para se fazer chegar nos mercados de mais difícil acesso. A gente viu também o agronegócio toca a economia do Brasil. De exportação, sim, mas para consumo interno, 70% a 80% da nossa comida é consumida da agricultura familiar. Daquela família que é a dona de casa, daquela propriedade rural, de um módulo pequeno, do Oiapoque ao Chuí, está produzindo e está escoando o seu excesso de produção, quer seja nas feiras rurais, quer seja também pelos atravessadores, ou vai para a indústria. Um exemplo clássico aqui no Rio Grande do Sul está sendo a cultura do feijão.
Nós consumimos feijão diferente da maioria do norte do país, que gosta do feijão preto, nós gostamos do feijão carioca, o feijão amendoim. Mas com a pandemia, as mães ficando mais em casa, elas fazem mais feijão, fazem mais arroz, fazem pão, né? Eu falo por mim também. E o que se notou, em parceria com a indústria de alimentos, foi que rapidamente aumentou o consumo do feijão enlatado, ou vocês podem notar aparecendo nas caixinhas Tetra Pak no supermercado, e que viabilizou economicamente esse feijão chegar na casa das donas de casa do Brasil inteiro. E se estabeleceu um hábito de consumo bem diferenciado. Inclusive, tem uma grande demanda por feijão rajado, tem uma grande demanda por lentilha, tem uma grande demanda pelo feijão guandu, né? As ervilhas são fontes de proteína para aquele mercado que não quer consumir carne, que são os bifes, tá? E indústria de alimentos vem fazendo verdadeiros milagres que antes a gente só comia, né? Quibe feito de proteína de soja, agora tem umas proteínas bem mais saborosas. E que os nossos produtores pequenos, as nossas produtoras pequenas, podem produzir. E aí entra a liofilização, por exemplo, como uma técnica de concentração dessas proteínas e embalagem a vácuo. Aí o pessoal da engenharia de embalagens é uma outra seara muito interessante que torna possível a sustentabilidade das nossas cadeias produtivas. É nesse ponto que eu queria chegar. Obrigada. Vou falar aqui o Jeremias. Ele diz o seguinte: se a gente se unisse, a gente dominaria o mundo, que a gente já é a maioria. Estão sendo valorizadas em todos os setores, mais ou menos. A gente está se fazendo valorizar, porque muitas vezes a gente briga muito por isso, né? A agricultura sustentável exige cada vez mais de todas as engenharias, setores de logística, estrutura de construção de silos, etc. E que o Brasil é o maior celeiro do mundo, que a produção de alimentos é a área que mais cresce nesse planeta. Obrigada, Jeremias Neri. Obrigada, Gisele Gadotti, que está do Laboratório Agrotec, amiga de André, que está aqui presente. Suzana Satamini, obrigada. Que bom que você está aqui. A Suzana é fantástica e ela tem sido fundamental para a gente conseguir realizar, porque ela é super inteligente, bem relacionada, tem grandes ideias. E a Márcia Virgínia, aqui, baiana. Excelentes ponderações, Andréia. Parabéns a todas as qualificadas mulheres participantes do evento. Olga, obrigada por você ter vindo. E é o seguinte, a Gisele pediu a palavra, eu não passei, acabei passando para a Andréia antes. Diga lá, Gisele, já falou? Tá. Ô, gente, a gente já são 18h40. É muito rápido, né? A gente quase não consegue... É uma coisa mais da gente estar dando uma pincelada, né? Agora, eu acho extremamente importante o que a Gisele falou em relação ao fórum, que a gente vai viabilizar a nível nacional, multidisciplinar, com todas as profissões do sistema, e eu entendo que agregando também as arquitetas e as engenheiras químicas, e as áreas de tecnologia, porque eu não sei se vocês sabem, mas a área de tecnologia ela não é obrigada a fazer parte do sistema Confecrea, a área de informática e tal. Muitas vezes eles vão para a área de administração, para os conselhos de administração. Eu acho que a gente pode trazê-los para o sistema Confecrea. Eu estou muito feliz, eu acho que está sendo super rica essa live, para mim está sendo extraordinária. Queria muito agradecer a vocês e passar para as considerações finais de todas. Vou começar pela Gisele, porque aí ela fala e depois já faz suas considerações finais e a gente vai fazendo a nossa roda. Vamos lá, Gisele. Ao som. Eu só queria agradecer a você e as meninas, né? Porque foi riquíssimo o conhecimento que foi passado para nós hoje, né? É outra área, né? São outras áreas
e são de extrema importância para a população, né? Para o nosso país. Então, vamos nos unir. Isso é muito importante. Yara, mais uma trilha para você. Obrigada, meninas. Vamos juntas, hein? Obrigada. Vamos lá, eu vou passar agora então para a Andréia, depois eu fecho no sentido horário. Vamos lá, Andréia, por favor. Bom, estimadas colegas, esse bate-papo estava tão agradável que eu não vi o tempo passar. Então, muito obrigada a Béia, ao IBEC, a vocês, pela generosidade de vocês. E eu vou encerrar minha participação dizendo o seguinte: feliz da mulher que consegue trazer consigo outras mulheres para trabalhar, para fazer esse mundo melhor, para a gente dar exemplo para as futuras gerações. E eu me considero uma mulher feliz porque tenho tido essas oportunidades aí de interagir com diversas colegas do Brasil inteiro, dos quais tenho grande admiração e respeito. Muito obrigada. Andréia, obrigada. Você também é especial, né? Vamos lá. Rita. Eu queria agradecer a oportunidade de ter aqui exposto as minhas ideias do abate seguro e falando que quem quiser os vídeos, nós já temos 9 vídeos de redes sociais prontos. A gente disponibiliza que esse problema não é só nosso aqui no Maranhão, mas de várias cadeias produtivas do país. E a gente está aberto a entregar os vídeos para quem estiver disposto a publicizar, certo? E que a gente tem que dar as mãos e passar essa ideia e divulgar e defender a ideia que todas as engenharias juntas, a gente precisa ter esse trabalho para o desenvolvimento do nosso país. E muito obrigada. Obrigada a você. Ela com essa vozinha aí é uma aguerrida mulher. E que o Maranhão é um estado difícil da mulher crescer, não é mole não. Mas as mulheres são muito fortes, né, nesse país todo. Vamos lá, Alzira, e depois a Renata. Vai, Alzira. Bom, como eu falei no início, eu queria agradecer, eu aprendi muito, como já disse, a doutora Gisele, aprendi muito, nossa, aprendi demais. Obrigada, André, obrigada, Rita, obrigada, Renata, obrigada, doutora Gisele, que vocês todas me passaram muitas informações muito valiosas, que me fizeram engrandecer bastante. Eu, como uma boa professora, tomei nota de tudo e já vou entrar em contato assim que eu puder para a gente trocar mais informações. Fiquei muito feliz em poder agregar isso aqui, porque é isso que eu tenho que passar para os meus alunos. O meu desafio como professora e como mulher é tentar aprender o máximo para eu passar o máximo. Né? Então, eu agradeço muito por essas oportunidades que estão sendo me dadas. E eu quero Yara, que você foi espetacular em promover essa conversa. Eu quero dizer a você que eu estou muito feliz em ter participado dessa conversa. Como já foi dito aqui, a gente nem viu o tempo passar, de tão boa que foi. Se nós nos sentimos assim, imagina quem estava observando a gente falar. Então, muito obrigada. E eu finalizo pedindo apoio de todas as mulheres e de todas as engenharias para que a gente consiga estabelecer a gente consiga continuidade, na verdade, na BR-319, para que a gente consiga ter essa logística mais viável para o nosso estado. Então, muito obrigada. Estou muito feliz por estar com vocês hoje. Obrigada. Olha, gente, eu estou especialmente feliz, tá? Grata por vocês estarem aqui, pelo que a gente está realizando. Eu acho que é uma coisa divina mesmo, porque não tinha nenhum planejamento. Todos os bate-papos estão sendo extremamente ricos e bons de participar. Eu estou adquirindo muito conhecimento, estou muito animada, eu estava muito desanimada, eu ando muito desanimada com o Brasil, mas eu acho que a gente tem muito a contribuir. Dizer para a Rita, a gente pode, todo mundo se unir e divulgar esse projeto do abatedouro, do abate seguro, porque é um projeto muito interessante. Renata, por favor.
Obrigada por ter vindo. A Renata é uma que eu não conhecia. Ela foi indicada. É verdade. E ela estudou, veja bem, com a Márcia Nori, que é uma querida amiga nossa, minha especialmente há, sei lá, mais de 20 anos, e que está nesse momento doente. A gente pede até oração, já soube hoje que ela está melhor. Vamos orar por ela, uma pessoa especial que adotou a Bahia como sua terra e é hoje presidente do Sindicato dos Engenheiros da Bahia. E é uma pessoa especial, eu tenho certeza que você está representando ela muito bem. Coincidência, né? A gente se serem no mesmo lugar, se conhecerem. Então, vamos torcer e rezar pela Márcia. Ela vai sair dessa, se Deus quiser. Pois é, eu sou, como eu falei para vocês no início, né? Eu sou de Batatais, para quem nunca ouviu falar aí dos outros estados. É uma cidade bem pequenininha, entre Ribeirão Preto e Franca, né? Que são duas cidades grandes aqui no estado de São Paulo. E é onde a gente tem o maior acervo de telas do Portinari, do Cândido Portinari, na Igreja Matriz. A Igreja Matriz de lá é lindíssima. Depois, se a gente formar o nosso grupo, eu mando foto para vocês. É uma cidade muito, muito bonitinha. E eu saí de lá já há muitos anos, mas minha família é toda de lá e da Márcia também. Então, nós somos conterrâneas, né? Além de parceiras de profissão aí, parceiras de ABEA, né? Porque a Márcia fez um trabalho brilhante na ABEA Nacional. E então, a gente tem recebido notícia dela diariamente que ela está se recuperando, né? Graças a Deus. Se Deus quiser, numa próxima ela vai estar com a gente aí. E eu quero dizer para vocês, assim, que é uma honra enorme, né? Eu me sinto feliz mesmo, assim, a minha escolha como da Andréia sempre foi por engenharia, né? Meu pai era engenheiro civil, então eu sempre admirei demais a profissão. E eu vejo, assim, eu fico muito feliz de ver esse tipo de encontro, porque a gente ainda vê, né, que no nosso país, no mundo até, como a Yara falou, é verdade, a gente não tem, né, ainda um grande número de mulheres em áreas tecnológicas, em áreas de engenharia, e a gente vê que muitas vezes as mulheres recuam, né, com medo. Mas, por exemplo, eu vou tocar uma indústria, eu vou gerir uma fazenda, eu vou mexer com pesca, imagina, uma profissão masculina, e não é absolutamente nada disso, né? A gente tem condições de fazer um trabalho tão importante, tão bacana quanto os homens, e eu me sinto muito feliz, então, de estar aqui com vocês. A ABEA São Paulo, né, que não é filial aí da ABEA onde nós estamos, nós temos o site, nós temos um blog, e eu convido vocês até, é uma honra para nós, Rita, Alzira, quiserem divulgar artigos sobre pesca, sobre o abate seguro. Para nós é uma honra, a gente está com as portas abertas, e para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, Renata. Eu queria que você participasse da ABEA, Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas de São Paulo. A Keiko era a presidente e ela colocou uma atividade enorme para a ABEA São Paulo. Eu vou falar com as pessoas que chegaram mais tarde, que a ABEA, que a Renata está falando, é a ABEA, Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos. E que também, então, que tem um belo trabalho que a Márcia fez a nível, a grande divulgação foi feita pela Márcia Nori, a nível federal, ao longo dos últimos 20 e tal. Eu queria lembrar só aqui que a Suzana falou, que na agricultura sintrópica, a engenharia tem sido cada vez mais solicitada a fim de produzir novas máquinas e capaz de auxiliar na colheita, manejo, semeadura, e que essas novas máquinas terão que ser capazes de adentrar espaços menores entre as diferentes plantas de espécies, estaturas diversas que são plantadas de forma consorciada no Brasil. Obrigada, Suzana. Enfim, o que a Márcia falou aqui, que falou da Márcia, a Márcia Virgínia, falou aqui também da nossa querida Márcia Nori. E eu estou realmente, gente, eu estou muito feliz. Eu queria que vocês, sei lá, vocês falassem até mais alguma coisa. A gente ainda tem um tempo. Eu acho que eu me precipitei com medo de passar do horário. E eu queria saber, falasse alguma coisa de forma
mais da agronomia. Fala, André, que já levantou a mão, para poder finalizar aqui para a gente. A Suzana lembrou muito bem a agronomia, o cultivo sintrópico, né, que é a interligação, né, lavoura, florestas, rebanhos. Ela vem numa crescente, a utilização de fontes alternativas de energia, utilização de biomassa, né, a matriz petróleo ela está deixando de ser tão predominante, e aí realmente uma agricultura sustentável em conformidade com as engenharias, ela se torna uma grande premissa. A colega Suzana falou muito bem. E dos quais também falou da Márcia Virginia, um grande abraço para elas. As colegas baianas aí estão muito fortes. Nós temos a nossa conselheira federal, Michele, que também é da Bahia e é da modalidade mecânica, né? Então, essas nossas... a sustentabilidade, ela vai passar, sim, por revisão de conceitos, de matrizes energéticas, matrizes de construção e matrizes de utilização da matéria-prima gerada pela agricultura. Ela é uma matéria-prima para a agregação de valor, não resta dúvida, para finalmente chegar no consumidor, onde o conceito de rastreabilidade se torna um condicionante, já está normatizado para alguns produtos, mas vai cada vez numa crescente, tanto para mercado interno como externo, e o modelo utilizado é em atendimento ao marco regulatório da indústria alimentícia. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada, André. Acabou que vocês não me falaram se existe, se tem a Embrapa que regula, são normas da BNT, existem normas da BNT como na civil, como na mecânica e como nas diversas, na arquitetura, que regulam, ou é outro órgão, que é isso que eu não sei. Queria também agradecer a vocês, representantes da Confaiab, aqui presentes, com quem a gente sempre teve também uma excelente interlocução, tá? Então, me responda, por favor, alguém, o Rito ou André, as duas estão aptas, estão de mão levantada lá. Quais são as normas? O Ministério da Agricultura é que regulamenta, né? O Ministério da Agricultura, como a Rita falou, o selo CIF é parte do Ministério da Agricultura. Tá? Então, ele segue os padrões internacionais, códex alimentares, né? E coloca as instruções normativas, né? Mas a Anvisa também regulamenta na parte sanitária, na parte de controle de resíduos de agrotóxicos, que a gente nem chegou nessa seara, tá? Mas que tem um impacto onde a rastreabilidade é extremamente importante. A ABNT ela é uma associação brasileira de normas técnicas de cunho privado. Com certeza, a agronomia também ela é engenharia agronômica. Tá? Nós abreviamos que somos agrônomas, mas somos engenheiras agrônomas. Então, a ABNT, ela contempla, assim, normas técnicas para diversos sistemas de produção abrangidos pela agronomia. Normas para fertilizantes, regulação de máquinas, etc. e tal. Nós temos ainda o Inmetro, que faz toda essa parte de certificação, não é? E mais as certificadoras de produto e de serviços, tá? Então, é bastante complexo, são agências regulatórias, agências de certificação. Agora, o ordenamento jurídico, ele é dado na área agronômica pelo Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA, porque a agronomia, o IBAMA cuida da questão ambiental. A agronomia, nós não podemos ferir biomas, nós não podemos desmatar, nós temos o conceito de reserva legal, nós temos o código florestal, né? Que seria assunto para uma outra encontro, com certeza. Rita, obrigada, Andréia. Rita? Olha, complementando o que a Andréia falou, a gente deixa aqui uma pergunta. Ela mostrou o tanto que o nosso mercado de trabalho é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, se a gente consegue exportar
porque nós estamos conseguindo cumprir tanto a legislação nacional, e mais um detalhe, a gente quando vai exportar, a gente tem que cumprir a legislação do país que está comprando. Então, a gente, além de cumprir o que o Brasil manda, a gente tem que cumprir o que o país que está comprando também estipula. E aí, a importância da rastreabilidade, porque ela pode ser tanto empregada no vegetal como no animal. Então, o nosso país, se a gente está exportando, porque aquele país que está comprando, a gente cumpriu a legislação deles, sem contar que a gente já cumpriu a nossa. Então, é um recado para que as pessoas fiquem atentas. Nós somos, sim, sustentáveis. Temos que melhorar? Temos, porque em todas as áreas tem aquelas pessoas que gostam de fazer o jeitinho. E são essas pessoas do jeitinho que têm atrapalhado, mas a grande maioria, eles cumprem as regras, certo? E aí era deixar esse alerta. Nós temos mas muitas regras mesmo a cumprir. Vou tentar fazer mais uma pergunta, obrigada, que eu acho que é importante. Como é que é a invasão, tá, no mercado nacional dos chineses, dos americanos, exatamente nessa área? Porque na área das engenharias, da engenharia civil, da obra e tal, essa tentativa de desregulamentação da engenharia brasileira, que vem sendo feita, tentando fazer, pelo menos, o Ministério da Economia, de desregulamentar as nossas profissões. Na agronomia, aí eu estou englobando agronomia, estou colocando engenharia de alimentos, colocando pesca e tal, na área das agronomias, né? Não tem isso, mas eu vou falar. Como é que é? Também é parecido com a área da engenharia civil, mecânica, elétrica, ou não? Ao analisar os números, tá? Eu sempre trabalho muito com números. Ao analisar os números, então hoje o setor agro ele conta com multinacionais, empresas de grande porte que atuam em diversas localidades do mundo e que têm assim a sua base de produção aqui no Brasil, quer seja de insumo, quer seja de alimentos mesmo, ou processadoras desses alimentos. Os engenheiros do estrangeiro, eles são minorias se comparados com o engenheiro brasileiro. O engenheiro brasileiro tem uma característica que é muito admirada mundo afora, ele é criativo. Nós aprendemos a rebolar, a fazer do limão uma limonada. A própria agricultura brasileira também é muito criativa, porque nunca existiu subsídio nas cadeias produtivas do Brasil, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos. E a China é especialista em fazer dumping, né? Fazer dumping do nosso sistema produtor. Para isso, tem um painel de apelações na OMC, que está muito interligado com o Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério da Agricultura, em que os engenheiros agrônomos, sim, muitas vezes fazem defesas técnicas do negócio brasileiro. Tá? Existem barreiras técnicas que são impostas também. Mas voltando ao mercado de trabalho, é muito mais usual uma multinacional pegar e absorver um engenheiro brasileiro, mandar ele para fora para estudar, para treinar e ele voltar como chefe, do que eles gastarem com a alocação de um engenheiro agrônomo no Brasil, porque a formação é diferenciada, é muito segmentada no exterior, mas existem acordos, aí eu vou falar como conselheira federal, o CONFEA tem acordo, né, com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, em que a Cimeira, a gente já até participou, mas a relação, gente, é muito menor, são assim, 300 estrangeiros nos últimos 5 anos contra 4 mil e tantos do Brasil. Os nossos engenheiros, as nossas engenheiras são muito procuradas no exterior, que fique essa mensagem otimista também. Mas eu sou uma patriota, já morei no exterior e vou dizer, eu amo o Brasil, essa diversidade, sabe, aqui é que eu me acho, realmente eu fico à vontade aqui. Mas seria... Obrigada, André. Rita? Olha, o que eu completando o que a Andrea falou, eu acredito o seguinte, a nossa agricultura, como a gente tem agora o nosso engenheiro agrônomo, não poderia deixar de falar isso, aqui o orgulho está voando.
Alisson Paulinelli, que foi indicado a Prêmio Nobel da Paz. Ele foi o responsável pela criação da Embrapa, por fortalecer a nossa agricultura, que não tinha essa agricultura tropical, como tem essa nossa agricultura do nosso país. Que hoje nós chegamos a esse patamar, foi com ciência, foi com engenheiro agrônomo, vários outros engenheiros pesquisando, e a gente chegou onde nós chegamos. Então, a gente tem como competir, mostrar qualidade, mostrar potencialidade. Só que nesse painel, cada uma mulher de uma área diferente, exceto eu e André, que somos engenheiras agrônomas, mas trabalhamos em nichos diferentes. Você vê assim, então a gente tem como competir, tem como mostrar trabalho com qualidade, com certeza, certo? E da gente tem também que valorizar nossas pratas da casa. E aqui, deixando aqui esse lembrete, na torcida, a gente ter o primeiro Prêmio Nobel da Paz, o engenheiro agrônomo. Olha só aqui, ó. Engenheiro agrônomo, brasileiro, criador da Embrapa, a torcida aqui. Mas nós só temos inoculantes e nodulação da soja graças a 2 engenheiras agrônomas mulheres. Tá? Doberainer, e aí a Seropédica no Rio de Janeiro, a Rural do Rio de Janeiro, são instituições muito fortes, tá? Onde iniciou a agronomia. E todo esse entendimento de microbiota de solo, de agroecologia, é a Primavesi, que faleceu há pouco tempo e que são geniais. Aí eu vou fazer, sem dúvida alguma, nós estamos trabalhando muito e pedindo até apoio para o Prêmio Nobel da Paz, não resta dúvida, mas também em alusão às mulheres, essas 2 engenheiras agrônomas, elas é de bater palma para elas, porque elas foram as nossas antecessoras e elas quebraram paradigmas em relação ao conhecimento da agricultura tropical também. A Juliana está aqui aplaudindo, deve ser agrônoma, né? Juliana Bertocco. E eu queria, obrigada, Juliana, por ter vindo aqui também. Eu queria dizer a vocês o seguinte: a todo mundo, olha, eu estou muito feliz, muito obrigada a todas por terem vindo, muito obrigada a todos vocês que vieram assistir a gente. Essa live vai continuar no YouTube. A Abeia vai fazer 84 anos, dia 10 de abril. E foi criada por 11 mulheres, coordenadas e lideradas por Carmen Portinho, na busca de ocupação do mercado pelas engenheiras que estavam se diplomando. Não havia como elas se colocarem no mercado, e foi essa associação. Ela já tem 6 estaduais, incluindo a do Rio de Janeiro, que sou presidente, porque a Nacional criou as demais, exatamente porque a gente está em busca de um assento no CEDEM, Sistema Confecreia. É uma entidade precursora do sistema. A gente conta com vocês. Amanhã a gente vai ter um bate-papo de infraestrutura, onde vai discutir basicamente saneamento e transporte e políticas públicas nas áreas, tá? A gente vai ter um grupo também bem legal, que vem de Rondônia até Rondônia, Maranhão, Rio de Janeiro, quem mais? Tem acho que Sul também, acho que é Paraná, tem mais, então de norte a sul. A gente está tentando fazer essa discussão não como todo mundo viu, não há uma luta de egos, não há uma luta de atividades, não há uma luta de atribuições, há uma grande união, e haverá a busca de uma grande união dentro da área tecnológica, valorização da engenharia brasileira, valorização da mulher, reconhecimento e divulgação das atividades da mulher brasileira da área tecnológica.